O reino, quando nós falamos do reino, nós estamos falando de uma questão de recompensa. O reino é a recompensa dos reinos, dos crentes, o reino é a recompensa dos crentes, e um assunto pouco falado nas igrejas. Então, a questão do reino é uma questão de recompensa, ou reino, ou recompensa. É a mesma coisa, é o reino ou a recompensa dos crentes, é um assunto pouco falado nas igrejas. Existe uma postura atual de negligenciar as coisas do céu e supervalorizar as bênçãos aqui na terra. Então, essa é uma cultura, ok? De negligenciar as coisas do céu e supervalorizar as coisas da terra. A nossa intenção nesse assunto aqui é uma intenção dupla. Primeiro, confrontar sobre a questão da salvação, ok? A salvação é algo que já está garantido pela obra de Jesus Cristo na cruz. Guarde isso no seu coração. A salvação já está garantida pela obra de Jesus Cristo na cruz, ok? Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Ponto. Então guarde isso no seu coração. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Por um outro lado, desejamos trazer temor para a vinda de Jesus, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Muitos irmãos estão relaxados quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Tem muita gente relaxada, tem muita gente muito tranquila quando o assunto é a volta de Cristo ou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos estão relaxados. E não podemos relaxar, porque todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos segundo o bem ou mal que tivermos feito. Ou seja, nós não podemos estar relaxados agora, uma vez que somos salvos e temos certeza da nossa salvação. Não podemos relaxar porque vamos apresentar-nos diante de um tribunal, vamos comparecer diante de um tribunal, que é o tribunal de Cristo, para receber segundo o bem ou mal que tivermos feito, ok? O que é o reino dos céus? Muitas pessoas me perguntam o que é o reino dos céus, então eu vou relembrar, porque eu falo isso aqui sempre, ok? Mas eu vou relembrar. De acordo com Mateus, o Evangelho de Mateus, há 3 aspectos a respeito do reino dos céus: a aparência, a realidade e a manifestação. Então, se você quiser anotar isso aí, segundo Mateus, segundo o Evangelho de Mateus, existem 3 aspectos, ok, a respeito do reino dos céus: a aparência, a realidade e a manifestação. Tudo aqui está anotado aqui diante de mim, eu anotei tudinho para te passar de forma mais precisa possível e também da forma mais ordenada possível. E é por esse motivo também que eu não vou falar todas as diferenças de uma só vez. Eu vou fazer vários pequenos vídeos, cada um eu vou falar uma diferença, ok? Hoje nós vamos falar sobre a primeira diferença entre a salvação e o reino, ok? Que é uma questão de posição. É a diferença quanto à posição, ok? Então vamos lá. Se o reino de Deus, segundo Mateus, ele existe em 3 aspectos, ou seja, o reino dos céus existe em 3 aspectos, segundo Mateus: aparência, realidade e manifestação. Vamos entender o que é isso. O que é a aparência do reino? A aparência do reino dos céus é tudo aquilo que está relacionado com Cristo e o cristianismo e nem sempre é real e verdadeiro. Tem muita coisa que tem apenas uma aparência, mas sem nenhuma realidade interior. Ou seja, você pode ver, por exemplo, a aparência do reino nas parábolas, ok? Então, as parábolas têm a aparência do reino, ainda que as parábolas mesmo não tenham uma realidade interior, porque a realidade interior está em nós, ok? Então, essa é a aparência do reino. De novo, a aparência do reino dos céus é tudo aquilo que está relacionado com Cristo e o cristianismo e nem sempre é real e verdadeiro. Tem muita coisa que tem apenas uma aparência, mas sem nenhuma realidade interior. Esse é o primeiro aspecto, a aparência do reino. Segundo aspecto, a realidade do reino. O que é a realidade do reino? A realidade do reino dos céus está na igreja. Então, se você não está na igreja, se você não faz parte do corpo de Cristo, a realidade do reino não é na sua vida uma realidade ainda, ok? Porque a realidade do reino dos céus está na igreja. É o fruto do novo nascimento. É tudo aquilo que foi revelado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte.
A realidade do reino dos céus hoje é interior, é no espírito. O reino dos céus veio no dia de Pentecoste, quando o Espírito veio. Ou seja, você tem a realidade do reino dentro de você, porque essa realidade está na igreja, você é a igreja. Essa realidade é fruto do novo nascimento, você nasceu de novo. Essa realidade, ela foi revelada para nós no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo, vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Você pode ler toda a constituição do reino de Deus, em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ok? E a realidade do reino dos céus é hoje interior. É quando diz o texto: ninguém te diga que o reino é aqui ou ali, porque o reino de Deus está em vós. Ou seja, é uma realidade interior. O reino dos céus veio no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo entrou no homem para a habitação, ok? E o terceiro aspecto do reino de Deus é a sua manifestação. Vamos lá? O terceiro aspecto do reino de Deus é quanto à sua manifestação. A manifestação do reino do céu será quando o Senhor... Obrigado, amor. Ó, um cafezinho aqui. E o Lorenzo tá ali bravo, porque ele não quer dividir a mamãe dele comigo. Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Não é capítulo 5, verso 7, André. É do capítulo 5 ao capítulo 7. Tem que ler capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Aí está a constituição do reino, tá? Então, o terceiro aspecto do reino é a sua manifestação. O terceiro aspecto do reino é a sua manifestação, ok? A manifestação do reino do céu será quando o Senhor Jesus voltar para reinar sobre a terra por 1000 anos. Jesus não vai reinar sobre uma nova terra. Sabe aquele novo céu, nova terra, lá de Apocalipse 21? Não, é antes disso, ok? Haverá um período de 1000 anos. O reino, então, é um período milenar. Reino é governo, então é o governo de Cristo nessa mesma terra que nós habitamos hoje, durante um período de 1000 anos. Esse tempo em que Satanás estará preso em uma prisão, nós estaremos com Cristo reinando sobre esta mesma terra. No lugar da sua vergonha, Deus te dará dupla honra. Aí vai se cumprir essa palavra, ok? No lugar da sua vergonha, Deus te dará dupla honra. Então, a manifestação do reino do céu será quando o Senhor Jesus voltar para reinar sobre a terra por 1000 anos. Naquele dia, o reino será visível, o reino será manifestado, o reino será manifesto, o reino será tangível, o reino será visível. Mas nós podemos hoje experimentar os poderes da era vindoura, curando enfermos e manifestando o reino de Deus. O reino dos céus, portanto, é composto de 2 seções: a igreja e o milênio. Todos os cristãos genuínos hoje estão na igreja, mas apenas os cristãos vencedores estarão na manifestação do reino. Ou seja, todos os que são cristãos genuínos, aqueles que foram salvos, eles hoje estão na igreja, ok? Mas no reino vão estar apenas os cristãos vencedores, só os que vencerem. Se você ler lá em Apocalipse, as cartas às igrejas de Apocalipse, vai estar assim: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ou seja, o reino é uma recompensa dada apenas aos cristãos vencedores. E eu posso ser um cristão e mesmo assim ser derrotado. Eu posso ter nascido de novo e viver uma vida de derrota para o pecado, sem santidade, sem fidelidade, sem lealdade para com Deus? Pode. E você também pode viver uma vida vencedora, uma vida vitoriosa, ok? E uma vida vencedora. Então, outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? Pastor, qual é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Então, precisamos fazer distinção entre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas em todas as épocas. De novo, o reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas em todas as épocas, ok? É o governo de Deus da eternidade passada até a eternidade futura. Todavia, dentro do reino de Deus existe uma parte chamada reino dos céus. Em alguns lugares na Bíblia, o reino dos céus é também o reino de Deus, porque o reino de Deus abrange todo o reino dos céus. Veja um exemplo.
São Paulo está dentro do Brasil. Algumas vezes nós podemos falar assim, ó, eu vou para o Brasil, mas eu estou indo realmente para São Paulo. Então eu vou chamar São Paulo de Brasil, ok? Mas o contrário, né? O reino de Deus é o Brasil, o reino do céu é São Paulo. O contrário você não pode fazer. Você não pode chamar o Brasil de São Paulo, entendeu? Eu não posso chamar o Brasil de São Paulo, eu posso chamar São Paulo de Brasil. Por exemplo, estou nos Estados Unidos, Priscila está me olhando ali com a cara com o olho arregalado. Mas vamos supor assim, ó, eu estou nos Estados Unidos, ok? É que você tá lendo, você não quer ler. Não, é porque eu falei que eu vou dar ponto por ponto para que eles não se percam. A Priscila falou assim, que você está lendo, você nunca leu. É que eu preparei aqui por escrito para que vocês pudessem ter ponto por ponto, para que vocês não se perdessem. Então, amor, por exemplo, nós estamos nos Estados Unidos, nós podemos falar assim, ó, eu estou indo para o Brasil, mas nós estamos indo para São Paulo. Então, nós chamamos São Paulo de Brasil, ok? Mas não dá para chamar o Brasil de São Paulo. Quando eu falo estou indo para São Paulo, eu estou indo realmente para São Paulo. Então, assim também é o reino de Deus, o reino dos céus, ok? Eu posso chamar o reino dos céus de reino de Deus, mas eu não posso chamar o reino de Deus de reino dos céus. Eu não sei se você entendeu, mas é isso. Conseguiu pegar o conceito? Então vamos para a primeira diferença entre a salvação e o reino. Primeira diferença entre a salvação e o reino. A primeira diferença entre a salvação e o reino é uma questão de posição. É a diferença quanto à posição. Para compreendermos apropriadamente, né, essa visão, precisaremos verificar alguns conceitos fundamentais. Um deles é essa diferença entre salvação e galardão. O que é o galardão? O galardão é a recompensa dos crentes. De novo, o que é o galardão? O galardão é a recompensa dos crentes. Qual a diferença entre ser salvo e receber uma recompensa? A salvação relaciona-se com a vida eterna, ok? Quando eu falo de salvação, eu estou relacionando isso à vida eterna. Então, salvação é o mesmo que vida eterna. Salvação é igual à vida eterna. Contudo, o galardão virá no tempo em que o Senhor irá distribuir a recompensa para os seus servos que foram fiéis. Então, entenda isso. Quando eu falo de salvação, ok? Isso está relacionado à vida eterna. Mas quando eu falo de recompensa, eu estou falando do momento em que o Senhor Jesus virá distribuir uma recompensa para os seus servos que foram fiéis. Alcança-se salvação pela graça, mediante a fé e não por obras. De novo, alcança-se salvação pela graça, mediante a fé e não por obras, ok? A recompensa, por um outro lado, depende do mérito. Olha isso. Então, a salvação se alcança mediante a fé e pela graça. Ou seja, é mediante a fé, é pela graça, mediante a fé, não por obras, ok? Mas a recompensa, por um outro lado, depende do seu mérito, depende do seu esforço, depende que você mereça, ok? Então, suponhamos que eu seja um homem muito rico, ok? E seja dono de uma escola, e que você seja uma pessoa, talvez você seja uma pessoa ignorante, não no sentido pejorativo da palavra, mas que não estudou, e pobre, que não tem condições de pagar uma universidade, mas você deseja muito estudar e aprender, ok? Então eu me proponho a pagar todos os seus estudos e também de quantas pessoas queiram, ok? Eu sou dono da universidade, então eu quero pagar os estudos de todo mundo, né? Tanto o seu como de quem quiser. Então a matrícula é de graça, você não vai pagar por ela. Bem como tudo que você precisa para estudar, eu vou pagar. Tudo é grátis, ok? Então, isso é a salvação, entendeu? Jesus é muito rico e ele resolveu pagar, abrir mão de sua riqueza e pagar o preço para que você fosse salvo, né? Você está conseguindo entender? Então, é como se Jesus tivesse pagado para você entrar na escola. A matrícula é de graça. A salvação é de graça. A matrícula é a salvação. As mensalidades estão pagas, todas pagas, do primeiro mês, do primeiro ano até o último mês do último ano. Tudo está pago, ok? Você não necessita desembolsar nada. Jesus pagou todo o preço. Apesar disso, o seu diploma não é de graça. É preciso estudar. Mesmo que alguém pague para você todo o curso superior, e pague a matrícula e todas as mensalidades, que para você seja totalmente de graça,
O diploma não vai ser de graça. Para você ter o diploma, você vai ter que estudar. Então, presta atenção. O diploma é o reino. O diploma é a recompensa. Tá conseguindo entender aí? O diploma é o reino. Então, apesar de você ter recebido a matrícula de graça da faculdade, da universidade, da escola, todas as mensalidades grátis, o diploma não vem de graça. Requer o seu esforço, requer que você estude, requer que você faça uma prova e requer que você seja aprovado. Requer que você seja aprovada. Então, o diploma é o reino, a recompensa. Alguns querem, né, apenas ficar na escola. Tem gente que não quer formar, porque gostam da comunhão com os alunos, gostam do recreio, gostam das aulas, ok? Mas com tudo isso, se deve consumar ou se deve ter boas notas para que você possa ser aprovado. Muitos entram na escola, ok? Mas nem todos recebem um diploma. Todo mundo que vai para uma escola recebe um diploma? Não. Nem todo mundo que vai para a escola recebe um diploma. Tem pessoas que não formam. Muitos foram salvos, mas nem todos receberão a recompensa do reino. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Muitos são chamados e poucos são escolhidos, ok? Então, observe isso aqui, ó. Eu tenho um casal de amigos, uma família. Eu e Priscila, quando esteve grávida, né, nós estivemos nos Estados Unidos, estivemos com essa família lá muito tempo. Eles têm um visto de estudo, ok? A esposa tem um visto de estudo, mas eles não querem mais voltar para o Brasil. Então, o que ela vai fazer? Ela nunca vai se formar, para que ela possa ficar renovando o seu vídeo de estudo no inglês. Então, ela não quer obter um diploma, ela quer ficar estudando. Tem muita gente que recebe a salvação, ok? E acha que isso é o suficiente. E gosta de estar salvo e não quer ser aprovado para poder ter uma recompensa e reinar com Cristo, ok? Então, hoje, há muitas igrejas, né, onde o alvo deles é só estudar, não é ser aprovado e ter o diploma, ou seja, conseguir a sua recompensa no reino. O alvo é só estudar, é só estar lá, é só ter salvação, é só ter vida eterna, mas não querem se formar. Há muitas igrejas assim, que estudam anos e anos e não querem o diploma, querem apenas ficar estudando. A salvação é a escola paga, tudo já foi pago, mas agora você deve trabalhar arduamente. E esse trabalho árduo é a qualificação para receber o diploma. Ao final haverá uma avaliação e se você for aprovado, então receberá o diploma, porque você é um servo bom e fiel. Ninguém é expulso de uma escola porque saiu mal na avaliação. Por exemplo, se você não for aprovado, você não vai perder a salvação, porque você não é expulso da escola porque você não conseguiu passar numa prova. Você vai repetir o ano, ok? Então, presta atenção. Deixa eu pegar isso aqui com você, que eu tenho tudo anotadinho aqui para você não se perder. Presta atenção. Ninguém é expulso de uma escola, né, por apenas se sair mal numa avaliação, ok? Ninguém é expulso de uma escola por apenas se sair mal numa avaliação, ok? Do mesmo modo, ninguém perderá a salvação por ser reprovado. O que acontece com um aluno que não sai bem na avaliação? Ele repete o ano ou fica em recuperação. O que será o milênio, ok? O milênio é a repetência, o milênio é o tempo de qualificar os vencedores, os crentes que não se tornaram vencedores, que não foram qualificados ainda nessa vida, ok? Mas eu, por exemplo, eu quero ser aprovado aqui, eu não quero ser aprovado no milênio, porque lá é 1000 anos de disciplinas, 1000 anos de tratamento, para que eu possa ser aprovado. Se eu for aprovado agora, eu não vou precisar ser aprovado no milênio. Então eu quero ser aprovado agora, eu não quero ser aprovado no milênio. Mas se você não for aprovado agora, a sua recuperação vai ser o milênio. O que o milênio é então? O milênio, ele é a repetência, o milênio é a recuperação. O problema é que esse milênio, essa recuperação, ela vai durar 1000 anos, ok? Eu quero ser aprovado aqui. A salvação se dá por meio de Cristo.
e apenas pelo sangue do Cordeiro você pode ser lavado, perdoado e justificado, ok? Quando somos pecadores, o nosso alvo deve ser a salvação. Porém, uma vez que somos salvos, o nosso alvo deve ser a recompensa, ok? Preocupemos-nos hoje em receber o diploma final, a recompensa. Se não houver clareza a respeito da diferença entre a salvação e a recompensa, surgirá uma grande dificuldade para compreendermos certas partes da Bíblia. Há versículos que falam a respeito da recompensa, ok? E muitas pessoas aplicam para a salvação. Fazendo isso, incorrem em extremos, ok? É por isso que alguns colocam a salvação como algo tão difícil e inatingível. A salvação, na verdade, não é nada difícil e nada inatingível. Seria mais fácil fazer a penitência religiosa do que ter esse tipo de salvação que essas pessoas querem quando elas confundem o reino com a salvação, ok? A salvação, na verdade, é algo muito simples, basta crer, é muito simples. Basta crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo ressuscitou e é Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, a recompensa, por outro lado, não é tão simples, requer que você conquiste. Então, presta atenção. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso crer com o meu coração e confessar com a minha boca. Confessar que Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos capítulo 10, verso 9 está aqui, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou seja, confessá-lo como Senhor, ok? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, ok? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, se eu fizer isso, ok? Eu estarei salvo. Então a salvação é algo simples, basta crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo ressuscitou e é Senhor. A recompensa, por um outro lado, não é tão simples. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 37. Eu vou ler com vocês aqui do verso 31 até o verso 37 para você ver o que é necessário para reinar com Cristo. O que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então, para reinar, você precisa sofrer acusações. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Vai ter que sofrer tribulação. A angústia? Vai ter que sofrer angústia. A perseguição? Vai ter que sofrer perseguição. A fome? Vai ter que sofrer a fome. A nudez? Vai ter que sofrer a nudez. O perigo? Vai ter que sofrer o perigo. A espada? Vai ter que sofrer a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Tem que morrer. Para reinar, tem que morrer. Para reinar tem que vencer as tribulações, tem que vencer a angústia, tem que vencer as perseguições, tem que vencer a fome, tem que vencer a nudez, tem que vencer o perigo, tem que vencer a espada, ok? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, tem que vencer a morte, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, naquele que nos amou. Estas são as coisas que nos fazem vencedores. Quais são as coisas que nos fazem vencedores? Eu vou dizer de novo. Acusações, falsas acusações, tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigos, espada, ok? E a própria morte, tá ok? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, ok? A recompensa é para os vencedores. Então poderíamos concluir que todo crente será recompensado porque todos são vencedores? De fato, isso é verdade, ok? Podemos concluir que todo crente vai ser recompensado porque todo crente é um vencedor? Ok? De fato, isto é uma verdade. Ok? De fato é uma verdade. Mas precisamos compreender a diferença entre a posição legal e a posição experimental. Então, essa primeira diferença aí entre salvação e reino, ok? É quanto à posição. Os crentes que são legalmente vencedores e os crentes que vivem a experiência de ser vencedor, ok? Então é diferente a posição de alguém que é legalmente vencedor e de alguém que
vencedor na experiência, na prática, ok? Então vamos lá. Precisamos compreender a diferença entre a posição legal e a posição experimental. Legalmente somos mais do que vencedores. Cristo nos garantiu a vitória. Porém, é possível que não vivamos isso na nossa experiência. É possível que a gente não viva como vencedor na nossa experiência cristã, na nossa experiência de vida cristã. Então, presta atenção, legalmente somos mais que vencedores, Cristo nos garantiu a vitória, porém, é possível que não vivamos isso na nossa experiência. A posição legal é aquilo que é nosso por direito, ok? A posição legal é aquilo que é nosso por direito. Em Jesus, somos vencedores porque ele já pagou o preço, já morreu, ressuscitou e subjugou os principados e as potestades. Ele venceu e porque estamos nele, somos vencedores. Essa é a posição dele e a posição dele é a nossa posição. E isso é quanto à posição legal. Agora, a posição experimental, porém, é tomar na experiência aquilo que já é verdade legalmente. Então, o que é a posição experimental? Nós já entendemos o que é a posição legal, ok? A posição legal está garantida na vitória de Cristo, ok? Então, eu sou legalmente um vencedor. Você é legalmente um vencedor. Por quê? Porque a mesma posição de Cristo é a minha posição. Como a posição dele é de vencedor, ele está à destra do trono na majestade, nós também estamos assentados com ele à destra do trono da majestade nas alturas. Então, a nossa posição legal é de vencedores. Mas a posição experimental, porém, é tomar na experiência aquilo que já é verdade legalmente. É possível ser um herdeiro legal de uma grande fortuna e na prática viver na miséria absoluta, na absoluta miséria? Sim, é possível, né? Alguns são filhos do rei, mas vivem como se fossem escravos. Charles Spurgeon conta que uma certa vez ele foi convidado para orar na casa de uma irmã idosa, muito humilde, que já estava para partir e se encontrar com o Senhor. Quando ele entrou na casa, ele ficou muito sensibilizado com a simplicidade do lugar. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi um quadro parecido com um diploma emoldurado na parede, ok? Depois de orar pela irmã, ele gentilmente lhe perguntou o que era aquele quadro. Ela respondeu que havia trabalhado muitos anos para uma senhora muito rica e depois da sua morte, ela lhe havia deixado aquilo como uma lembrança. Ele pediu para olhar e levou aquele quadro para um advogado. E qual não foi a sua surpresa? Aquele quadro, na verdade, era um documento de herança. Aquela senhora pobre era, na verdade, muito rica. E por ser analfabeta, não soube o valor do documento e guardava como se fosse simplesmente uma lembrança. É doloroso pensar que podemos ser donos de uma grande fortuna e vivemos na mais completa miséria. Essa é a história de muitos crentes. Eles são legalmente ricos, mas na experiência são pobres. Eles são legalmente ricos, mas na experiência são pobres, ok? A parte de Deus é dar. A nossa parte é nos apropriar, ok? Se não há apropriação, não há desfrute da herança. Os vencedores são aqueles que já entraram na experiência e se apropriaram daquilo que todo crente tem direito. Por isso, uma coisa é ser salvo e outra coisa é ser vencedor. Apesar de todo crente nascido de novo ser um vencedor legalmente, ok? Sabe-se que essa não é a experiência de todos. Há muitos crentes que vivem como derrotados. Um crente derrotado é salvo, ou será salvo, né? Um crente derrotado é salvo. A nossa salvação é uma questão de legalidade, não é uma questão de experiência. Ela não depende da nossa vitória pessoal, mas da vitória do Senhor Jesus. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser vencedor. A salvação é um dom de Deus a todo aquele que crê, ok? Mas apenas o vencedor receberá a recompensa. A salvação é pela fé, contudo a recompensa é pelas obras que praticamos diante de Deus. De novo, a salvação é pela fé, ok? A salvação é pela fé, contudo a recompensa é pelas obras que praticamos diante de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto
que ele é Senhor de tudo. Isso foi o que Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 4, verso 1. Ele diz que o herdeiro, enquanto é menino, não tem nenhuma diferença dele para um escravo. Há muitos crentes que, embora sejam filhos, tá? Em nada diferem de escravos. São donos de tudo, mas vivem como se não tivessem nada. São vencedores, ok? Legalmente, mas não entraram na experiência da herança, ok? Os vencedores são todos os crentes que já entraram na experiência da herança. Ser um vencedor é uma questão de maturidade, ser maduro na fé. Ser vencedor é deixar de ser criança. Os vencedores são maduros. Os derrotados, os crentes derrotados, eles vivem como crianças, como meninos na fé, como meninos espirituais. Os vencedores são espirituais, enquanto os derrotados são carnais. A salvação é uma questão de estar em Cristo, mas o reino depende de Cristo estar em nós, vivendo a sua vida e transmitindo o seu caráter. Todos nós já temos a vitória legalmente sobre o diabo, a carne e o mundo. Contudo, nem todos possuem isso de forma experimental. Então, eu espero que você tenha entendido sobre a diferença entre a salvação e reino. Essa é a primeira diferença, é quanto à posição. A posição legal, né? Todos são vencedores legalmente. E a posição experimental, aí são só os vencedores, os crentes maduros, que experimentam da herança ainda nessa vida, ok? É você tomar posse da experiência ainda em vida, é reinar em vida, é tomar posse da experiência agora. Espero que tenha abençoado vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus.